10 horas e 3 minutos, 10 e 3, voltamos aqui com o seu programa Ponto Final, de quarta-feira, pela sua rádio Mirante AM, 10 e 3. Eu vou conversar agora com o cirurgião buco-maxilofacial, acho que acertei, né? Isso aí. O Ricardo, sobre um dado interessante, né, que faz a gente refletir, e olha que no começo do programa eu falei de um acidente de moto que teve no interior do estado, terminou até com a morte do condutor da moto, e outros acidentes que acontecem aqui, não só no interior, claro, né, mas em São Luís, muitos acidentes de trânsito, acidentes envolvendo motociclistas. E o Ricardo Coringa está aqui conosco, especialista nessa área, o levantamento foi feito, e ele vai falar agora sobre esse tipo de opção. Aqui o Maranhão, ele, posso dizer, ele é recordista, ele é primeiro do ranking, é isso, Ricardo? Bom dia. Bom dia, João Ricardo. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar vindo aqui na rádio, né, esclarecer sobre, né, essa profissão da gente que acaba tratando desses pacientes que fraturam a face, né, que o cirurgião bucomaxilofacial trata esses pacientes, né. E a gente coordena um serviço no Hospital Público do Estado, né, no Hospital Macro-Regional de Presidente Dutra, né, e no ano de 2013 a 2015 nós fizemos um levantamento epidemiológico para saber como é que era o perfil desses pacientes que davam entrada nesse hospital, né, como era a origem do trauma, quais eram os ossos cometidos, né, das fraturas de face, e a gente levou um grande susto, assim, porque quando a gente começou a estudar essas variantes, né, a gente conseguiu constatar que a motocicleta aqui no estado do Maranhão assim, é um dos principais problemas, né, no estado. Então, para você ter uma ideia, a gente fez um estudo que a gente analisou 552 prontuários, né, um período de 20 meses, e a gente constatou que esses traumas faciais tratados no hospital, a relevância por acidente motociclista chegou a quase 70%, né? Então, assim, são dados que, comparados a anos anteriores, a gente vê assim, que a população dos motociclistas cresceu muito no estado, né? Mas a fiscalização talvez não está sendo tão itinerante a ponto de coibir um pouco que esses acidentes aconteçam. A fiscalização não acompanhou esse crescimento. Não acompanhou. E isso, infelizmente, traz um custo muito elevado, né, dos tratamentos, né? Às vezes esse dinheiro que poderia estar sendo empregado, né, na saúde, nos pacientes que realmente necessitam de patologias fisiológicas, né, não está sendo empregado de forma correta, né? Poderia se ter, para ter ideia, um país de primeiro mundo ele trabalha com prevenção, né? E alguns dados mostram, por exemplo, que entre o período de 1998 a 2014 a população, o índice das pessoas que adquiriram motos chegou a 715% a mais, né? Chegando aí a 787 mil motos. Isso em 98 era só 35 mil motos, né? Então você anda aí pelos interiores da cidade, você vê criança pilotando moto, né? Gente sem habilitação, né? Não tem uma fiscalização itinerante. Então algumas cidades mudou da bicicleta para moto, mas só que foi uma mudança sem aquele processo adequado, né? Habilitação, capacete, tudo mais, né? Exatamente. E para você ter ideia, você falou um pouco da bicicleta, nesse estudo epidemiológico que a gente fez, que inclusive foi publicado numa revista de um grande renome de nível nacional, né, uma revista de cirurgia bucomaxilofacial, a bicicleta ela vem em segundo lugar aqui no estado, né? Se você fizer um estudo epidemiológico no Rio de Janeiro, São Paulo, você vai ver que lá é mais por acidente, por agressão física, acidente esportivo. Aqui dispara o índice de acidente de trauma por uso da motocicleta, né? Em duas rodas, no caso, a motocicleta e depois a bicicleta. A bicicleta, exatamente. Então isso é o que mostra que talvez está faltando uma fiscalização melhor. Isso, às vezes, é um dado que a gente traz para a realidade aqui. A gente vê que é um dinheiro que está sendo desperdiçado, né? Que poderia se investir mais na questão da prevenção. Isso iria trazer uma economia muito grande para a saúde do estado, né? Iria propiciar um atendimento melhor para aqueles que necessitam. E é um serviço que, infelizmente, para você ter ideia, o Maranhão, que tem quase 7 milhões de habitantes, a gente só tem um serviço de pronto atendimento em cirurgia bucomaxilofacial que realiza esses procedimentos, que fica no interior do estado, né, no Hospital Macro-Regional. Infelizmente, os hospitais aqui como o Socorrão, né, os dois Socorrões, que são um dos primeiros hospitais que se procura na capital,
os hospitais já estão superlotados, né? E como é um tratamento que tem um custo muito elevado, às vezes não tem aquele material que se precisa. Então, o hospital universitário está encharcado, você tem filas de milhares de pacientes que acabam ficando sequelados, né? Porque não se tem, não só a quantidade é muito grande, né, de paciente traumatizado, e não se tem um serviço ativo, né? O único serviço é esse no Hospital Macro-Regional de Presidente Dutra, que fica a quase 380 quilômetros daqui da capital. E o pessoal, a maioria, quando tem esse tipo de situação no interior do estado, eles recorrem justamente à capital, ou seja, a cidade de referência. Mas como está falando, o Hospital Macro-Regional de Presidente Dutra seria a melhor opção hoje. Hoje seria a melhor opção, né? É um hospital que atende toda a rede, para você ter ideia, é um hospital que está quase no sul do estado, e os pacientes que vêm da região da Baixada, às vezes tem que se deslocar 300 ou mais de 380 quilômetros, né? Vem da Baixada, vem quase 500 quilômetros de distância para ser tratado, né? Então, há uma rede, né, dos hospitais do estado, e isso é feito uma regulação. E alguns chegam no hospital também nos hospitais municipais aqui da cidade, né? Superlotam, não tem material suficiente para operar todos, alguns acabam no meio do caminho ficando sequelados, ou seja, um paciente... Você sabe que o para-choque da moto é a face, né? Se você não tiver material, você não tiver equipamentos de segurança, a primeira coisa cometida é a face. E aí você vai fraturar nariz, mandíbula, essa região que circunda os olhos, né? E a face é a porta de entrada da pessoa, né? Então, mexe com a questão social, né? O paciente fica com dificuldade para se alimentar, né? Com a boca torta, né? Às vezes acaba gerando alguns problemas na articulação da mandíbula. Na face desfigurada, às vezes as faces né? desfiguradas. Então, assim, é um embaralhado de problemas que tem que ser visto de uma forma mais sensata, de uma forma mais... ter uma atenção melhor. O Socorrão 2, a gente percebe o que a gente chama de procissão de ambulâncias, né? O pessoal vem do interior e vai direto para o Hospital Socorrão 2. Só tem de falar não é adequado porque é a superlotação, o que acontece? Na verdade, o que acontece? É uma bola de neve, né? O problema está, digamos que a nível nacional, né? Mas aqui no estado a gente tem um grande problema nas regulações. Muitas das vezes os próprios municípios, nos outros interiores, por aí, acabam deslocando esses pacientes de forma errada para cá, né? Então tem muito paciente que poderia ser atendido numa UPA, né? Poderia ter um tratamento mais adequado num hospital um hospital que não fosse de alta complexidade, acaba super socorrão sem necessidade. Então talvez falta uma organização melhor na divisão desses pacientes, né, ao redor do estado. Distribuição da demanda e acaba superlotando. O senhor é especialista em cirurgias buco-maxilofacial, né? Isso. Para o ouvinte entender. É justamente esse tipo exatamente. de cirurgia. É bem engraçado porque, assim, isso eu digo até um pouco do cotidiano que a gente atende no dia a dia. Todo mundo pensa que o cirurgião buco-maxilofacial é um médico, né? Na verdade, nós somos dentistas, né? O cirurgião dentista, ele vai fazer uma graduação de 5 anos em odontologia e depois ele vai prestar um concurso, né, para uma residência hospitalar que vai durar em torno de 3 a 4 anos, né, uma residência integral. Né, que lá aquele cirurgião dentista, por que é o cirurgião dentista que trata dos traumas faciais? Né? Porque ele é o especialista que tem mais conhecimento na anatomia da face. Né? Então é tanto que hoje existe, né, algumas organizações que estão tentando mudar um pouco essa nomenclatura de cirurgião dentista para médico orofacial. Porque o termo cirurgião dentista limita muito só a dente, né? Então o dentista não cuida só de dente, o dentista ele cuida de várias coisas, né? De tudo que é acessório aos ossos maxilares. Então ele faz partes de patologia de boca, né? Os traumatismos de face dos ossos acessórios, a arcada dentária, que é a mandíbula, a maxila, o nariz, os ossos que compreendem até a região frontal da face. E é um dentista que está dentro dos hospitais e do pronto-socorro, né? É um dentista que tem uma vivência hospitalar, que opera em centro cirúrgico. Pra você ter ideia, existem alguns tipos de cirurgias que o dentista acessa até pela via do couro cabeludo, né? Nossa, é uma cirurgia grande, uma cirurgia complexa, né? É uma especialidade que ela vem crescendo cada vez mais. A população em si ainda ela não tem conhecimento muito dessa especialidade, mas de uns 10 anos para cá ela começou a ganhar um renome maior, ter vários hospitais foram abrindo as residências e o número está crescendo cada vez mais. Aqui no Maranhão, a gente já tem um número
pelo menos razoável de profissionais com essa Sim, especialidade? sim, eu creio que de uns 10 anos para cá já aumentou bastante, né? E você pegava um dado aí há 10 anos, 15 anos atrás, você tinha na cidade, no estado todo, aliás, acho que creio que 12 cirurgiões, 10 no máximo, que não era suficiente para atender, né, essa quantidade. Hoje acho que já chega a 50. É um número já razoável, né? Mas infelizmente os serviços que não existem, né? Então você tem um número, uma quantidade boa de profissionais, mas as equipes dentro dos hospitais de urgência, elas não são suficientes. É um profissional justamente que faz falta em serviços de urgência e emergência. Sim. Né? O próprio dentista e serviço já mais voltado para a cirurgia, que as pessoas às vezes vão a esses hospitais com problemas na face, em acidentes assim, e até mesmo um problema com dores no dente, e a saúde bucal ela interfere na saúde do resto do corpo, né? Com certeza. Tem a ver a recuperação, por exemplo, de atletas, tem atleta que não consegue se recuperar em tempo satisfatório, e aí quando é feito um trabalho diagnóstico da saúde bucal, ali o foco dentário, né, ele é identificado como uma dessas causas. E muita gente recorre a esses hospitais, só que falta mais profissionais nessa área, né? Principalmente nessa, como eu falei, se você pegar um ranking de atendimento ao paciente politraumatizado, que é esses hospitais, os hospitais macro-regionais do estado, como o Socorrão, dentro do ranking, né, lá que o Ministério da Saúde, ele notifica, você tem que ter um ranking, você tem que ter um cirurgião bucomaxilofacial na equipe multidisciplinar, né? Você tem um neurocirurgião que vai por trás das doenças neurológicas, neurocirúrgicas, se você tem um cirurgião geral, o cirurgião ortopedista e o que trata da face, né? E nosso estado tem uma carência enorme, né? Você viu aqui que dados estatísticos levantados, que a gente estudou várias variantes, né? Como gênero, origem, né, do trauma, região afetada. Então disparou os dados mais do que comprovaram, né? E são dados comprobatórios que estão publicados numa revista, tá? Então, que serve de alerta, inclusive a gente conclui esse artigo foi publicado por alunos da Faculdade Imperatriz, juntamente com alguns coordenadores do serviço da gente lá no Hospital Macro-Regional, e a gente conclui que tem que se ter uma importância melhor, tem que se ter uma visão melhor dos administradores públicos em relação a isso. A revista? É uma revista do Colégio Brasileiro, a revista de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. Ela é conhecida aqui como BR JOMS, né? O Brazilian Journal of Maxillofacial Surgery. É internacional. Ele é a nível nacional, mas ele tem algumas nuances a nível internacional. E foi um trabalho feito, como o senhor falou, por profissionais aqui do Maranhão. Isso, com os profissionais aqui do estado, né? Naquele hospital, no Hospital Macro-Regional, foi feito um estudo somente desse hospital. Agora, se você pegar os dados do Hospital Socorrão, é outra quantidade maior, né? Então, se você juntar isso tudo, é uma quantidade enorme. E eu arrisco a dizer, sem medo de errar, que talvez em termos de proporção, a nível nacional, o índice de fraturas por acidente motociclístico, o Maranhão está em primeiro lugar. E um dado que o senhor falou ainda há pouco, o Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, pessoas recorrem a esse tipo de intervenção cirúrgica por problemas de esporte, né? Exatamente. Aqui no Maranhão, aqui no Nordeste, pouca essa incidência? Exatamente. A minha residência eu fiz no Hospital do Rio de Janeiro, morei 4 anos lá, e eu mesmo tive, né, eu consegui comprovar isso. A maioria dos pacientes que davam entrada na emergência eram pacientes que as fraturas eram de origem de agressão física, um acidente esportivo na praia, às vezes acidente automobilístico, né? Uhum. Mas de moto nem tanto, porque lá as leis são mais... a lei, na verdade, é igual para todos, né? Mas a fiscalização é mais rígida, né? Até nas pequenas cidades. E aqui você vai no interior, você olha a criança de 12 anos pilotando a moto a 100 km por hora na estrada, né? É uma coisa que quando os turistas vêm para cá e observam isso, eles ficam impressionados, né? Você olha uma criança, às vezes, de 1 ano de idade, bem aqui na frente do pai, né? Na moto, sem cacete, sem nada. Então, assim, o índice de acidente é enorme, é muito grande e talvez o setor público ele tem que dar mais atenção para isso. O senhor atende só no Hospital Macro-Regional? É isso? Por esses tempos, agora a gente está atendendo só no hospital, né, macro-regional, setor público, né, e atendo em alguns principais hospitais particulares do estado. Aqui em São Luís. Já tive a oportunidade de trabalhar no Hospital Socorrão 2, né, até o ano de 2015, né, e agora eu só estou trabalhando no Hospital Macro-Regional de Presidente Dutra. E lá a gente já olha uma quantidade enorme, né, de pacientes que portam esses traumas.
Por ser o hospital de referência, os outros municípios também fazem muito uso lá do hospital? Sim, exatamente. Se você passar um dia lá, você vai ver que a toda hora chega ambulância de todos os municípios do estado, né? E na verdade, assim, principalmente quando se trata de trauma de face, que só lá faz. Se você for, por exemplo, a região da Baixada, você não vai ter o Hospital Macro-Regional de Pinheiro, não tem. Né? E a gente escuta uma reclamação muito grande dos outros profissionais multidisciplinares, como cirurgião geral, eles pedem muito essa carência. Olha, a gente tem muito trauma de face, a gente não tem o que fazer aqui. A gente trata, faz o atendimento primário, né, estabiliza o paciente e embarca para São Luís, ou quando dá, embarca para Presidente Dutra, ou então esse paciente vai para o hospital universitário, e lá, como eu falei, lá só atende eletivo, não faz emergência. Chega aqui nos socorrões, infelizmente não tem material, às vezes, muitas das vezes, né, então não tem muito o que se fazer. O único hospital hoje dentro do estado, para atender quase 7 milhões de habitantes, é o Hospital Macro-Regional de Presidente Dutra. O senhor, como profissional dessa área, profissional da área de saúde, que conhece muito bem essa realidade, é difícil ou falta vontade dos gestores de colocar um profissional com essa habilitação e dar a eles condições mínimas para esse tipo de atividade? Bom, são as duas coisas, na verdade, né? E é um problema que chega a ser a nível nacional, né? É a falta de divisão da verba pública, que às vezes, muitas das vezes não é empregada de forma correta, é a falta de treinamento, né? De você ter como dividir esses pacientes para os hospitais corretos, né? O Hospital de Socorrão daqui é um hospital que ele vive encharcado, não é por culpa muitas das vezes do próprio hospital. O hospital ele recebe a verba, mas a verba não é às vezes suficiente para atender a demanda enorme. Às vezes tem paciente que dá entrada no socorrão com dor de barriga, por exemplo, e a paciente era para ser deslocado uma UPA, né? Então um paciente vai com uma dor de cabeça, com uma garganta inflamada, no socorrão, não são hospitais que está recebendo esse tipo de paciente, né? Então falta, na verdade, uma organização do sistema, né? E quem sabe também a maior atenção, né, dos coordenadores públicos, dos administradores públicos, com atenção para essa variante do nosso estado que, né, os pacientes com trauma de face, que são muitos, né, que não conseguem tratamento. Tem o Hospital Macro-Regional de Presidente Dutra, tem aqui a capital. Seria interessante outros municípios Isso, também, né? Talvez mais 2 ou 3 serviços no estado, né? Principalmente na região da Baixada, um serviço que atendesse toda a região da Baixada, né? E um serviço um serviço de urgência aqui na própria cidade, né? O Hospital do Estado aqui do Maranhão, um hospital que é o antigo IPE, né? Que agora é o Carlos Macieira, se não estou enganado, ele não tem serviço de bucomaxilo, né? Então você não tem um atendimento imediato. Tem no hospital geral, né? Mas o hospital geral também não atende emergência, que virou o hospital do câncer, né? Então só se faz algumas coisas eletivas, mais relacionadas à patologia, né? Doenças. Então um paciente que precisa de uma emergência, por exemplo, uma fratura exposta de mandíbula, né? Um paciente que às vezes leva um tiro na face, né? Que precisam ser atendidos imediatamente, que às vezes correm até risco de morte por infecções e etc. Eles não conseguem atendimento de prontidão, né? Aí às vezes tem que estabilizar, mandar lá para o interior do estado, a quase 400 quilômetros daqui, ou então vai para o socorrão e fica lá no corredor porque não tem material para operar, né? Então é um problema de utilidade pública, né? A gente fez inclusive esse estudo um estudo epidemiológico de 2013 a 2015, e nós já estamos levantando dados a partir de 2014. Talvez ano que vem nós vamos levantar novos dados e equiparar, ver se isso ainda continua da mesma forma, que na verdade a gente sabe que sim, né? Esse tipo de atendimento, então, aqui em São Luís, o hospital é o Hospital Socorrão 2. O problema lá é falta de equipamento, de material, né? Muitas das vezes no município. Infelizmente, são socorrões, né? E você tem os hospitais do estado, mas que não atendem de emergência, né? Hoje, se um cidadão que não possui plano de saúde, ele fraturar a face, a primeira coisa que ele vai ter que procurar é o hospital socorrões, né? Tem os particulares que fazem esse atendimento? Sim, fazem. Os principais hospitais particulares da cidade, da grande capital, ela tem os serviços de cirurgia bucomaxilofacial de prontidão. 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Dentre eles, para atender, o cirurgião bucomaxilofacial vai atender não só trauma de face, mas o paciente com uma infecção de origem dentária, por exemplo, né? Aqueles abscessos que formam, né, na face. Então, assim, inclusive nós já tivemos a oportunidade de tratar de um funcionário aqui da rádio, né? O Gleidson Botelho, foi 2 vezes, né? Mas o caso dele não foi moto, né? O caso do Gleidson foi um acidente esportivo, né? Ele é esportista.
Porque ele joga muito, né? Joga muito. E aí ele deu entrada no hospital e consegue atendimento de prontidão, porque tem equipes formadas 24 horas por dia, 7 dias por semana. No caso dele, que a gente pode colocar como exemplo aqui para outras pessoas, até que infelizmente podem passar por uma situação parecida, estava batendo aquela pelada de fim de semana e acabou machucando o rosto, né, em um lance mais duro. Isso. E aí imediatamente tem que ir ao hospital. Quem não tem a possibilidade de ir para o particular vai ter que enfrentar aquela situação do Socorrão 2, né? Exatamente. Socorrão 2 ou Socorrão 1 também, desse dito, né? Os dois têm, né? Mas infelizmente não se opera com tanta frequência. Às vezes, por temporada, se consegue algum material, se opera depois, esse material é removido, né? E vira uma bola de neve, né? A gente acompanhou agora em São Paulo, serve de exemplo, né, porque tem a ver com a área da saúde, o prefeito lá, o João Dória, fazendo mutirão, né? Mutirão com a iniciativa privada, com os hospitais privados, porque não tinha tempo, né, de construir hospitais, de arrumar o caos, infelizmente, que hoje nós temos na saúde aqui do país. Então ele fez aquela parceria rápida para diminuir a fila de espera e estabilizar primeiro. Exatamente. Essa questão seria interessante então que o poder público aqui fizesse com a iniciativa privada, pelo menos para esse tipo de atendimento específico? Com certeza. Eu acho que alguns serviços mais prioritários, como este, né, poderia se ter, já que é uma coisa urgente, você tem filas enormes, você vai no hospital universitário, você tem fila de 1000 pacientes, 500 pacientes a cada época, né, você vai no Socorrão, você chega lá, tem inúmeros pacientes internados, né, que às vezes só ficam lá para estabilizar, né, só para tratar, prevenir uma infecção, e de lá ele é encaminhado, ele vai para casa e vai com encaminhamento. Olha, agora você tem que procurar um serviço, né? O Hospital de Presidente Dutra só recebe pacientes regulados, né? Só recebe pacientes que vêm diretamente de ambulância, não é um hospital de porta aberta. Então é muito difícil hoje para a população carente. Não digo a população carente porque, na verdade, o próprio sistema que é o seu SUS, né, era o Sistema Único de Saúde. Né? Na verdade, os grandes países de primeiro mundo, você não tem nem plano de saúde particular. Né? Na Inglaterra, o mesmo hospital onde o mendigo, que lá na Inglaterra não tem mendigo, né, mas a condição mais baixa atendido no hospital público, a rainha da Inglaterra também é atendida no mesmo hospital, né? O Sistema Único de Saúde era para ser isso, né? Na verdade, era para ser um sistema unificado, né? Para ser utilizado por toda a população e ter ali todos os especialistas de prontidão, mas infelizmente é o país que a gente vive, a gente vem tentando, né? Acho que o papel da gente para trazer essa informação para a população é isso, né? A gente tem que fazer o papel da gente, né? Tem que estar mostrando os dados, fazer estudos, não pode ser simplesmente a gente botar a venda nos olhos e achar, não, o Brasil é um país que não tem mais jeito e vamos tocar a bola para frente e vai ficar assim, né? Hoje pode ser, a gente está lá com uma atendente, né? Mas possa ser um filho meu que precise daqui a alguns anos, né? E assim um parente próximo. Então a gente tem que dar a importância, assim, tem que estar sempre conscientizando, mostrando e sem medo de falar, né? Sem medo de estar escondendo as realidades, né? Em relação principalmente ao setor público, né? As carências que nós temos. É óbvio que há uma intenção muito grande do governo, né, eu creio que o governo ele não vem aí para maltratar a população, né, mas talvez, acho que a saúde ela tem que ser priorizada, né, a saúde e a educação é uma coisa que tem que ser priorizada. Infelizmente, às vezes na saúde é o que peca um pouquinho mais, né. Setores primários que deveriam realmente ter essa atenção, né, por parte do poder público. E como a gente falou aqui, se não tem como arrumar agora, tem que buscar uma solução, porque saúde é saúde, é o patrimônio maior da pessoa, é a vida, é a saúde. Então, nem que faça parceria com a iniciativa privada para esses assuntos específicos, né, como atendimento para diminuir as filas, porque você imagina o sofrimento de uma pessoa que não tem possibilidades financeiras, não tem aqueles contatos para conseguir sair daquela fila do Socorrão 2, mas tem que fazer aquela cirurgia, né, a cirurgia facial, e se fizer, se demorar muito, ele vai ficar com aquela sequela praticamente para a vida toda, né? Exatamente. Olha, tem casos tristes, sabe? Eu acompanho uma garota que ela teve um acidente motociclístico em 2013, né? E ela ficou bastante deformada. Nós chegamos na época a operar lá no Socorrão 2, mas hoje ela desenvolveu uma patologia, ela, né, teve uma explosão dos côndilos mandibulares, que é a articulação da mandíbula, e essa paciente ela não abre mais a boca, porque colou a base, né, o côndilo da mandíbula com a base do crânio, desenvolveu uma patologia que chama de anquilose. Ela teve um acidente de moto? Ela teve um acidente de moto, né? E o que aconteceu? Ela desenvolveu uma anquilose, essa paciente, ela tem 19 anos e ela não abre a boca. Você imagina uma criança, né, um adolescente com 17 anos que largou de estudar. Primeiro que ela ficou deformada, ela não teve mais
Para São Luís? Isso é do interior, de Maracassumé, né? E ela não frequenta mais a escola, né, por vergonha, e ela uma paciente que está desnutrida porque não consegue se alimentar. E a cirurgia dela é uma cirurgia que requer uma reconstrução muito grande através de umas próteses que tem um custo muito elevado. E às vezes o Estado não tem condições de arcar com isso, ou então a própria Universidade Federal, o Hospital Universitário, né? É uma cirurgia que de prótese chega a custar quase R$100 mil. Né? E ela ficou assim por conta do não atendimento inicial lá, né? Na verdade não tinha o material necessário e ela acaba desenvolvendo a patologia um pouco mais grave. E a gente tenta, né, de alguma forma, lançar mão de outras técnicas, né, que às vezes não é muito aquela técnica mais atual, que vai dar uma previsibilidade maior, né, de desenvolvimento dessa paciente. A gente lança mão de algumas técnicas que acabam, por momento, resolvendo, né, aquele problema do paciente, pelo menos abrindo a boca, às vezes tirando uma costela, né, transplantando para a região da mandíbula para que se faça uma articulação que, na verdade, não é uma articulação muito apropriada, mas que vai permitir que aquele paciente, pelo menos, se alimente, para que ele abra a boca. Né? Sendo que ele precisaria de uma prótese articular, que infelizmente não tem no SUS, até nível nacional é dificílimo conseguir essa prótese. Né? Imagina a paciente que não tem articulação, ela tem que substituir aquela articulação por uma articulação artificial. Né? E não tem um custo muito elevado. E assim como essa garota, muitos outros exemplos o senhor acompanha? Sim, a gente acompanha pacientes que ficam deformados, né? Pacientes com problemas que desenvolvem problemas psicológicos, psicossociais, né? Acabam tendo problemas de relacionamento, acabam perdendo o trabalho porque não consegue mais desenvolver o trabalho. Né? Imagine você que é um radialista, né, que é um comunicador, se você, Deus o livre, acontece um problema desse, você trabalha hoje o quê? Falando, né? Um locutor, você trabalha com a fala, né? Tem que ter articulação, né? Então, é um problema e tudo começa pela boca, né? A gente se alimenta pela boca, bebe água pela boca, né? Fala pela boca. Então, é uma das articulações da mandíbula, principalmente, que tem que ter uma atenção maior, né? Tá certo. Conversei com o Ricardo Coringa, médico... Não, cirurgião dentista bucomaxilofacial. Cirurgião dentista bucomaxilofacial. Costume, né? Exatamente. Cirurgião dentista bucomaxilofacial. Queria agradecer bastante as informações importantes desses dados, né? E aquilo que o senhor falou no começo. A prevenção, ela é mais barata e mais saudável, né? Com certeza, mais saudável, né? Não vai atingir em grande massa a população, né? Com esses problemas que eu falei. E a economia, né, financeira, realmente, esse dinheiro que são milhões de reais empregado todos os anos, apesar de ser um serviço aqui no estado é um serviço que tem pouca, né, são poucos os serviços, mas são gastos milhões por ano e poderia estar sendo deslocado para coisas mais emergentes. Né? Tá, eu ia encerrar a entrevista, mas tem um ouvinte aqui que fazer uma pergunta para o senhor. Com certeza. É o Carlos da Coab. Carlos, bom dia. Bom dia. Opa, Carlos, pode falar. Eu tenho um problema, um zumbido aqui no ouvido. Eu já fui no otorrino, já fiz aquele teste de audiometria, então eu estou tranquilo. E aí a doutora encaminhou para o maxila. Uma vez que há muito tempo atrás eu dei uma deslocadazinha aqui na mandíbula, tipo mastigando alguma coisa, ela ficou trepada uma na outra e depois voltou no lugar. Só que de vez em quando ela dá uns estalos. E ela disse que poderia ser relacionada com esse ouvido que eu tenho no ouvido, que não para de forma alguma. Como é que eu devo proceder? Como é que eu faço para consultar com o senhor? Algum contato aí do hospital particular com o São Luís? Bom, Carlos, é um prazer estar respondendo a tua resposta, tá? Realmente é bem pertinente esse dado clínico que você levantou para a gente. O zumbido, ele tem, muitas das vezes, ele não é um problema só auditivo, né? O que você tem é uma DTM, né? A gente chama de síndrome da DTM, a síndrome da disfunção temporomandibular. E esses estalidos que você tem na articulação, possivelmente é o disco articular luxado, né? É aquele disco que é uma estrutura anatômica que você tem todas as articulações. E por ser uma articulação muito perto do ouvido, existem alguns ligamentos, alguns nervinhos, que ao mesmo tempo ele inerva a região da articulação, né?
E esse nervinho é como se fosse um fio elétrico, ele repousa em cima da membrana do tímpano. E às vezes causa uma sensação de zumbido, como se tivesse com o ouvido tamponado, a sensação como se estivesse escorrendo uma águazinha do ouvido. E aí quando o otorrino faz todos os exames, né, e constata que você não tem nenhuma patologia de origem, né, auditiva, ele te encaminha para um cirurgião bucomaxilofacial. Se você colocar na internet, né, você botar no Google, procurar por cirurgião bucomaxilofacial na cidade, você vai encontrar vai encontrar os consultórios particulares, né? Infelizmente, nós não temos um serviço de ambulatório no setor público. Tá? Isso também é bem importante falar, João Ricardo. A gente não tem um serviço de atendimento ambulatorial, ou seja, para um paciente como o Carlos, que tem uma patologia que não é um trauma, não é uma emergência, ele precisa consultar, ele não vai conseguir atendimento, porque não tem um serviço ambulatorial em nenhum lugar do estado, né? Complicado. E aí, na verdade, ele vai ter, como ele está procurando, né? Ele vai ter que procurar um serviço particular para conseguir atendimento, né? Então é isso, Carlos. Você precisa sim procurar um cirurgião bucomaxilofacial, né? Você pode lançar a mão, procurar isso na internet, que você vai encontrar lá, inclusive todos os telefones nossos também da nossa clínica, e aí você vai poder marcar sua consulta e fazer os exames para que seja diagnosticado da melhor forma. E existe tratamento, tá? Os tratamentos eles podem ser desde uma fisioterapia, desde utilização de laser, de umas plaquinhas interoclusais, até procedimentos cirúrgicos, dependendo do tipo de problema que você tiver. Só pode deixar o seu contato? Posso sim. Contato da clínica, é ótimo. A nossa clínica é em Planface, tá? É uma clínica localizada aqui na Avenida Mário Andreasa, aqui no Turu. Né? O telefone de lá é o 3013-1014, tá? E lá a gente faz a clínica especializada somente em tratamentos de cirurgia bucomaxilofacial. 3013-1014. Exatamente. É o contato direto da nossa clínica. Aqui em São Luís, o senhor está atendendo o celular, né? Eu atendo lá e sou plantonista do Hospital São Domingos, UDI Centro Médico. Tá, mas quem quiser o atendimento com a equipe, é só entrar em contato com ele, né? Quem quiser o atendimento, na verdade, o atendimento para coisas eletivas, é só entrar em contato com a gente, ou então com uma emergência, se dirigir a algum desses hospitais que você vai ter o atendimento, né, de prontidão. Isso para uma emergência, tá? Que nos hospitais particulares também não tem ambulatório, somente de sobreaviso, né? Os particulares hospitais é São Domingos? São Domingos, UDI e Hospital Centro Médico. São os três que têm serviço de prontidão à distância, né? Você dá entrada no hospital e a recepção do hospital ela vai entrar em contato com o cirurgião da casa, ele vai vir até o hospital atender o paciente. Isso de forma de emergência, né? Não talvez num tratamento, uma consulta, por exemplo. A consulta não vai conseguir. A consulta é só entrar em contato aqui pelo 3013-1014. 1014, exatamente. Tem mais alguém nisso na linha? Não, né? Daqui a pouco, com certeza, os ouvintes vão mandar mensagem, mas a gente já vai liberar o Dr. Ricardo Coringa, cirurgião bucomaxilofacial. Queria agradecer novamente sua presença aqui, tá certo? Eu que agradeço, João. Nós ficamos à disposição aqui, qualquer coisa, Mirante M está sempre de portas abertas. Nós que agradecemos, hein? Um abraço. 10h35, vamos ao intervalo.